Você pode se assentar. Aqueles que são mais sensíveis espiritualmente falando, conseguem fazer uma leitura melhor daquilo que está acontecendo. Deus está aqui. A gente canta aí, né? Eu quero ouvir vozes de anjos do céu. Aí Deus fala: você quer ouvir? Ouve então. Glória a Deus. Será que eu vou conseguir pregar? Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. As crianças vão cultuar conosco aqui hoje, tá bom? Normalmente a gente tem um culto infantil separado, mas há uma palavra que é para toda a igreja, e eu quero que as irmãs, os irmãos que ministram as crianças, vivam esse momento, não assistam depois, vivam isso agora. Amém? Essa é a primeira mensagem de quatro mensagens que vão acontecer. Amanhã à noite a gente vai estar aqui, chapando igual uns malucos, se enchendo da presença de Deus. Desculpe a expressão chapando, a informalidade, mas no dia de Pentecostes, quando eles foram cheios do Espírito Santo, as pessoas que não entendiam o que estavam acontecendo, achavam que eles estavam todos bêbados. Você sabe como é que um bêbado fica? Fica trôpego. Às vezes não consegue nem falar coisa com coisa. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo se levanta cheio de poder. Uma pessoa que não entende olha e acha que é tudo um bando de surtado vivendo uma crise histérica maluca. Mas eu sei o que acontece quando a pessoa se levanta. Eu conheço o dia seguinte de muitos de vocês. Eu sei o que o Espírito Santo faz em nós. Eu quero desafiar vocês a continuarem buscando. Amanhã à noite a gente vai buscar, na terça-feira também e na quarta-feira também. Deus já me mostrou alguma coisa sobre os 2 primeiros dias. Mas meus irmãos, o que vem a seguir, ora aí. Eu só vou obedecer, eu sei que a gente tem que estar aqui. Abriu a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. E vai orando pela minha voz. Irmãos, eu vivi uma experiência muito forte lá. Em uma determinada ministração, o Espírito me fez sentir a dor dos pecados. E eu acho que eu nunca chorei daquele jeito em toda a minha vida. Eu pregava e chorava, gritava e chorava. Até que uma irmã falou assim comigo: a sua boca está sangrando, a sua boca está cheia de sangue, seus dentes estão tudo cheios de sangue. Aí eu pensei: será? Bem que tem um gostinho esquisito aqui mesmo. A gente viveu umas coisas muito fortes, e eu senti que devia dizer algo para a igreja, que foi: leva esse fogo lá para fora. Leva esse fogo lá para o nosso culto. Leva esse fogo lá para a sua casa. Leva esse fogo para a sua rua, para o seu trabalho. Então não estranhe as coisas que vão acontecer. Você tem que olhar e dizer assim: também quero. Nós somos um corpo. E se uma parte do corpo recebe de alguma forma, o corpo inteiro recebe. Você come com sua boca, mas as suas pernas são fortalecidas. Você que não foi nesse retiro, você que não pôde ir nesse retiro, você também vai receber de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. A partir do verso de número 3. Será que eu vou pregar? Quem achou, diga amém.
Irmãos, a partir do verso 3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Isso te parece familiar? A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio conjuntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, a ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi criado entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Estenda suas mãos na minha direção e ora por mim, me abençoa, fala assim: meu Pai, usa o pastor Clériston para falar comigo, não deixa que ele se desconecte do teu trono, não deixa ele falar por ele mesmo, mas que seja a revelação vinda do Senhor, em nome de Jesus, amém. Espírito Santo de Deus, derrama uma paz grande sobre esse lugar, sobre os nossos pequenos, sobre as nossas crianças, e desperta em nós, Espírito Santo, atenção para aquilo que o Senhor tem para nos dizer, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto que nós lemos é um pedaço de uma carta a uma igreja perseguida, a uma igreja que estava sofrendo grande perseguição. Aqui nesse contexto, eles sofriam perseguição do judaísmo, sofriam perseguição do Império Romano, e é uma situação, meus irmãos, que a igreja de Jesus nunca deixou de viver. Em cada momento da história da igreja, a igreja verdadeira de Jesus sempre foi perseguida, foi promessa de Jesus. Enquanto nós estamos aqui tendo esse momento de liberdade, meus irmãos, hoje, grande parte da nossa família está sofrendo nas mãos do reino das trevas. Em países de governo marxista, como a Coreia do Norte, o lugar do mundo onde mais acontece perseguição religiosa é a Coreia do Norte. Como na China, que essa semana chegou a notícia de que aplicativo do celular da Bíblia foi banido, não pode, os celulares não podem ter. São lugares do mundo que, para a pessoa poder ler um texto como esse que nós lemos, se ela tiver uma Bíblia, ela tem que esconder muito bem escondido, enterrar no quintal de casa. Países onde a religião predominante é islâmica, e os seus governantes defendem as xarias, aquelas leis mais severas, e a sua família está morrendo nesses lugares. A minha família é todo aquele
que obedece ao meu Pai. E nesse texto, onde o Espírito Santo manda uma carta através de Paulo para a igreja perseguida, o Espírito Santo traz à igreja algumas coisas que uma igreja precisa saber. A igreja perseguida precisa entender isso, e a igreja livre precisa entender isso. E o que é isso? A realidade das coisas eternas. Ele fala: vocês estão sofrendo perseguição, vocês estão enfrentando todo tipo de situação, mas olha, nós temos um Pai que vai fazer justiça, que vai trazer alívio a vocês. E olha, é justo diante dele fazer com que esses que estão fazendo vocês sofrerem, sofram também. E ele fala mais algumas coisas que eu vou dizer daqui a pouco. Mas, meus irmãos, quando nós estamos em sofrimento, quando nós estamos na iminência da nossa morte, quando uma igreja caminha sabendo que pode ser morta a qualquer momento, as realidades eternas se tornam mais reais. Porque nós vemos uma porção de coisa escrita na Bíblia, e nós vivemos como se nós não crêssemos. Eu olho para a igreja contemporânea de uma maneira geral, e olho para algumas coisas que a Bíblia diz, e o que eu sinto é: meu Deus, as pessoas não estão crendo, vocês não estão crendo. O mundo espiritual, as realidades eternas parecem uma mera religião, uma crença da sua família, algo assim. Irmãos, isso precisa ser tão real como você está olhando para mim agora e sabe que eu estou aqui. Sente a pessoa que está do seu lado, bota a mão no ombro, sinta. Essa pessoa parece real para você? Quando a Bíblia diz que determinadas coisas existem, isso precisa ser real para você. O texto continua falando sobre esse juízo de Deus, e ele fala algo que eu preciso repetir para vocês. E a vós outros que sois atribulados, ele vai dar alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, presta atenção, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que crerem. Sabe o que esse texto está dizendo para a gente? Uma coisa que muitos de vocês fingem que acreditam. Ele está falando de uma eterna punição, algo que o Senhor nos falou aqui, acho que semana retrasada, poucos dias atrás. Uma doutrina que está sendo esquecida pela igreja, mas que o Espírito Santo nos chama a atenção nessa noite. A doutrina do inferno, que não é politicamente correto a gente falar, porque é feio você dizer que algumas pessoas vão ser julgadas e condenadas e vão ficar numa eterna destruição. Meus irmãos, está na Bíblia, Jesus ensinou a respeito disso, os apóstolos ensinaram a respeito disso, e eu ensino a respeito disso. Enquanto nós estamos nesse mundo, embora esse mundo seja um lugar caído, cheio de dor, cheio de sofrimento, onde coisas ruins acontecem com pessoas que não merecem, e coisas boas acontecem com gente terrível. Esse é o mundo caído que nós vivemos, cheio de espinhos. Aqui ainda há uma graça de Deus.
Eu não estou falando simplesmente da graça de salvação. Existem pessoas que hoje estão longe da presença de Deus, mas desfrutam do fato de que o mundo inteiro está cheio da sua glória. Alguém ainda pode fazer uma música e ser algo tão forte que a gente olha, tem algo de Deus nesse cantor. Nem crente é. Você chega num lugar de paisagens maravilhosas e você sente, olha, Deus é maravilhoso, Ele fez isso. Existe uma graça comum, a chuva que cai sobre justos e injustos, o sol dele que brilha sobre justos e injustos. Mas meus irmãos, nesse lugar que está sendo dito, é um lugar separado da presença de Deus, separado da glória dele, um lugar de eterna separação e tormento. E quem vai para esse lugar, meus irmãos? Aqui vem uma parte extremamente desagradável e politicamente incorreta, porque o mundo está dizendo assim: todos os caminhos levam a Deus. E às vezes gente que se diz cristã repete essa abobrinha. Ah, mas o que importa é ter fé. Onde você viu isso na Bíblia do capeta? Irmãos, existem zilhões de religiões no mundo, cada uma delas pregando barganha. Você faz algo e você recebe algo em troca. Você faz uma oferenda, você recebe algo em troca. Você faz por onde? Você faz boas obras, e aí Deus te dá uma salvação. Mas o que está escrito na Bíblia é algo diferente. Creia nele, creia nele. Não simplesmente acreditar que Ele existe, creia para dentro dEle, que Ele esteja em você e você esteja nele, que Ele reine sobre a sua vida. Em nenhum outro nome há salvação, é o que a Bíblia diz. Não tem como. Você precisa fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, você pega a BR-101 e vai na direção da Bahia, você não vai chegar. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o texto diz que esse lugar de eterna separação e condenação, sabe para quem é? Para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que não obedecem o Evangelho de Jesus. Você conhece pessoas que não obedecem o Evangelho de Jesus? Mas pastor, são pessoas tão boas, não interessa, salvação não tem a ver com o que a gente faz ou deixa de fazer. Quando nós somos salvos para as boas obras. Quando Jesus tem morada em nós, mora em nós, a gente começa a fazer um monte de coisa boa, a gente ajuda um monte de gente. Mas meus irmãos, a salvação não é sobre o que você faz ou sobre o que você deixa de fazer, é sobre o que Jesus fez na cruz, é sobre o que Ele faz em você, a regeneração que Ele faz dentro de você. Quando você está lá um injusto diante de Deus, um condenado diante de Deus, e Jesus te declara justo, e você ganha acesso à presença dEle, uma vida eterna. Mas irmãos, todo aquele que não obedece o Evangelho do Senhor, todo aquele que não conhece a Deus, o destino deles é isso que o texto está dizendo. É para você chorar. Mas isso é justo? Mas não está falando que Deus é justo? Será que isso é justo? Irmãos, deixa eu te contar uma coisa que talvez não tenham te contado até hoje na sua vida. Quando a humanidade caiu lá no início, logo depois que foi criada, a humanidade se tornou separada de Deus. Algo foi dito, algo foi feito, algo foi desobedecido, algo foi quebrado. O ser humano escolheu caminhar para longe de Deus. E cada um de vocês que nasce, já nasce caminhando para longe de Deus. É uma espécie inteira, nascendo gente todo dia, morrendo gente todo dia, há milhares e milhares e milhares, ou milhões e milhões de anos, totalmente separada da presença de Deus,
vivendo uma vida separada da gloriosa presença de Deus. Mas Deus amou o mundo, Ele não quis que isso permanecesse dessa maneira. Ele mandou o seu Filho ao mundo para ensinar um evangelho de salvação. E que evangelho é esse? Creia nele, receba ele. Todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos. O Pai quer ter você, ser humano caído, como filho. Você precisa entender essa realidade do inferno. Não é porque Deus não é justo, é porque Ele é justo. É justo que Ele cobre justiça, que Ele faça vingança contra todos esses que fazem o mal. E quem faz o mal? Você, eu. Desde que você nasceu, você está pecando. Mas a santidade de Deus para a gente não é uma realidade palpável. O inferno não é uma realidade palpável. E o povo vai entrando nesse secularismo, na cosmovisão dessa geração. O importante é a gente estar bem com todas as religiões e contar uma mentira para eles, que está todo mundo indo para Deus. Esse Jesus que se revelou a nós nesse fim de semana, com sinais, com milagres, com derramamento do Espírito Santo, com dons, com visões, é esse mesmo que a Bíblia está dizendo. É esse mesmo revelado na Bíblia. Esse Pai, esse Deus Pai, que se revela no nosso dia a dia, é esse mesmo, meus irmãos, que foi revelado nas Escrituras. Funciona do mesmo jeito. É estranho a gente falar isso, Deus funciona, né? Mas entenda o que eu estou dizendo. A maneira de Deus agir na Bíblia é a mesma maneira de Deus agir nos dias de hoje. E quem anda perto dele sabe do que eu estou falando. Se você tivesse como real, se você acreditasse de verdade nesse texto que eu li, você não orava do jeito que você ora, você não vivia do jeito que você vive. A igreja perseguida vive na iminência da morte. O tempo todo eles sabem que podem ser mortos a qualquer momento. Eu ouvi um testemunho missionário, em que o missionário dizia que ele saía de casa para cumprir o chamado dele, e todo dia ele saía sem saber se ia voltar, porque muito provavelmente aquele dia ele ia ser morto, ia ser chamado à presença de Deus. E porque ele sai para pregar, ele está tão diante da realidade eterna, na iminência da morte, que ele sabe realmente crer no que tem depois. Ele sabe que Deus vai recompensar aqueles que entregaram a sua vida para Ele e que dedicaram a sua vida dessa forma. Ele vai fazer justiça, Ele vai entregar galardão àqueles que têm perdido a sua vida por amor a Ele. E Ele sabe algo que você precisa saber, que se Ele não fizer algo, a justiça de Deus, o juízo de Deus vai vir sobre as pessoas que Ele está encontrando. Eu me desespero, meus irmãos, em saber que tem gente aqui me ouvindo, caminhando para o inferno. Eu preciso pregar como se fosse a minha última chance, porque talvez seja. Porque tem gente que está aqui hoje pensando, nunca mais eu volto nesse lugar, nunca mais vai ouvir a minha voz, e talvez essa seja a última chance que eu tenho para falar. Deus não quer essa condenação para você. Essa é a realidade das coisas. A vida funciona assim. Da mesma forma que eu jogo essa tampa para cima e ela cai, existe uma lei da gravidade. Existem leis espirituais acima da sua compreensão, mas que foram reveladas na palavra de Deus. A igreja precisa se sensibilizar com relação a isso. Será que vai ser necessário vir uma perseguição, uma experiência de você entender que você vai morrer em poucos dias,
para esse santo desespero bater em você? Eu preguei aqui alguns dias atrás sobre a parábola do rico e do Lázaro. E Jesus conta nessa parábola, meus irmãos, eu preciso repetir isso, é muito forte. É muito forte. Que aquele homem rico, ele morreu e ele foi para o inferno. E lá ele já estava sendo atormentado. E no seu desespero ele se lembra dos seus irmãos que estavam vivos. E agora no inferno aquele homem gostaria de ser um missionário. Ele gostaria de falar para aqueles que estão lá não irem para o lugar de tormento que ele está. Ele faria qualquer coisa para poder voltar dos mortos, como um fantasminha qualquer, baixar ali e falar para eles: não venha para esse lugar como eu vim. As religiões do mundo vão tentar mascarar isso, vão dizer que na verdade a pessoa não vai para lá. O mundo espiritual, os demônios vão fazer de tudo para você acreditar que esse lugar não existe. Mas quem disse isso foi Jesus. Quem disse isso foi Jesus. Está aí na sua Bíblia, pelo amor de Deus. Existem amigos seus agora no inferno, se perguntando se você já aceitou Jesus. Existem amigos seus agora no inferno, pessoas que você conheceu e que já morreram, e que estão agora no inferno, em grande expectativa: será que esse meu amigo crente está pregando para a minha família? Será que alguém está fazendo alguma coisa para eu não vir para cá? Irmãos, essa angústia precisa tomar conta de vocês. Essa conferência que nós estamos começando é uma conferência missionária, mas a primeira coisa que um missionário precisa entender é ter o seu coração sensibilizado para as realidades espirituais. O juízo de Deus, a eternidade é algo real. Mas eu tenho algo para dizer para vocês, que talvez agora se incomodem com a própria frieza diante disso. Para você que de repente olha e pensa: eu creio nisso, mas eu estou igual uma pedra. Eu quero te dizer que não precisa vir uma perseguição para você olhar para essas realidades. Se aproxima de Deus, se aproxima de Deus, se aproxima de Deus. Ele vai sensibilizar o seu coração. Vocês estão vendo essa camisa que eu estou usando? Eu amo essa frase, eu vou explicar ela para vocês. Eu já falei a respeito dessa história algumas vezes, inclusive em encontro que alguns de vocês estavam. Mas é uma história que sempre me dói quando eu conto. Por volta do ano 1500 e alguma coisa, surgiu um grupo que são até hoje conhecidos como os Irmãos Morávios, numa determinada região da Europa. E esses irmãos, eles fizeram algo que ensina o mundo até os dias de hoje. Eles começaram um movimento de oração, de torre de oração, 24 horas por dia. Eles tinham ali uma sala, e nessa sala as pessoas iam orar, e ficavam numa escala de 24 horas. E eles conseguiram, meus irmãos, passar uma semana inteira em oração, se revezando. E esses irmãos não pararam, eles passaram um mês em oração. E esses irmãos não pararam, eles passaram um ano inteiro em oração, se revezando. Um ia para casa, o outro entrava. Outro ia para casa, o outro entrava. Tinha uma escala. E esses irmãos, meus irmãos, eles passaram 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. 10 anos sem falhar na torre de oração. Esses irmãos passaram mais de 100 anos. Mais de 100 anos orando. Isso despertou, meus irmãos, um avivamento que mandou missionário para um monte de lugar da terra. Foram os Irmãos Morávios, por exemplo, que num navio testemunharam do verdadeiro evangelho para um homem chamado John Wesley, que alguns de vocês conhecem bem a história. Eu olho para isso
E eu vejo como que uma igreja que se aproxima do Senhor pode viver coisas tão fortes e entender isso que eu estou aqui sofrendo para passar para vocês. Nesse grupo de irmãos existiam 2 jovens, e esses jovens descobriram uma coisa muito triste. Eles descobriram que em uma determinada ilha lá da Ásia existia mais de 1000 escravos. Obrigado, irmão. E o que eles pensaram? Esses escravos estão lá numa ilha, um cara é dono deles, um cara aqui da Inglaterra, um sujeito bruto, ateu, que não tem o temor de Deus. Esses escravos vão viver uma vida inteira sem nunca ouvir falar de Jesus, que Jesus os ama, que Jesus os quer salvar, que Jesus quer transformar a vida deles. Para a teologia da prosperidade, né, irmã? Isso não faz o menor sentido. É escravo, não vai ser próspero. Que Jesus os ama, Jesus quer transformar a vida desses escravos e fazê-los livres como o dono deles, o Senhor deles aqui da terra não era. E esses 2 rapazes começaram a articular: o que a gente vai fazer? Como é que a gente faz para conseguir chegar nessa ilha? E eles tiveram uma ideia muito louca. Eles falaram assim: só tem um jeito a gente ir, vamos ser escravo também. A gente se apresenta para esse cara e fala: a gente também quer ser escravo, porque a gente quer ir para lá. Irmãos, 2 jovens, com sonhos pela frente, com a vida inteira pela frente, com casamento pela frente. Irmãos, de repente eles resolvem: eu já morri para essa vida, não vivo eu, Cristo vive em mim. O que é a minha vida? Eu não tenho a minha vida como preciosa. Tem 1000 pessoas lá para morrer. Eles vão morrer sem conhecer o Evangelho de Jesus, sem obedecer o Evangelho de Jesus. Eles conheciam esse texto, esses 2 rapazes, com certeza. E eles chegaram para o dono de escravos, falaram: o negócio é o seguinte, a gente quer ser escravo, quer ir trabalhar nessa ilha. O cara olhou aquilo, achou estranho e falou assim: olha, tudo bem, vocês são crente tudo doido mesmo aí, ó, quiser ir pode ir, mas tem um detalhe: eu não vou botar 1 centavo meu para vocês chegarem lá. E você sabe o que esses meninos fizeram? Esses meninos, eles se venderam, e o dinheiro das suas próprias vidas, eles pegaram, se venderam para esse homem, pegaram o dinheiro e compraram a passagem para ir para lá. Irmãos, a história não conta o que aconteceu com eles lá. A igreja nunca mais viu eles. A igreja se juntou e foi para a beira do porto chorar, e vendo aqueles 2 rapazes no navio se despedindo, porque eles creem nisso, eles creem nisso. O navio foi se afastando e eles disseram isso aqui: que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Uma geração doente como a nossa, que quer tudo para si, que quer bênção, que faz campanha e campanha para ganhar bênção e bênção. E um povo que virou e falou assim: olha a diferença para a gente. Imagina, meus irmãos, eles falaram que o Cordeiro receba a recompensa. Nós já ganhamos a vida eterna, Jesus sofreu tanto por nós. O texto que nós lemos, acho que eu não estou nem em condição de ir para mensagem expositiva nem nada hoje, mas fala um conceito interessante. Paulo fala a respeito do sofrimento para que vocês se tornem dignos da salvação. E é forte esse conceito, meus irmãos, por quê? Porque a gente não é digno de nada. A gente recebe a nossa salvação de graça. Deus nos ama tanto que facilitou ao máximo o processo de salvação. Você não tem que fazer um monte de coisa, você crê e Ele faz.
Nós não merecemos a nossa salvação. A gente não faz por onde. A gente não compra a nossa salvação com obras. Nós não somos dignos. Mas Paulo fala, olha, por meio do sofrimento que vocês estão passando, vocês vão se tornando dignos daquilo que foi feito por vocês. Esses meninos entenderam. Eles viram Jesus sofreu tanto que ele receba a recompensa. O fruto do seu penoso trabalho são as vidas que ele quis salvar. Ele foi para aquela cruz porque ele queria salvar a humanidade. E o plano dele a esse respeito se chama igreja. É nós que vamos por todo mundo e pregamos o evangelho a toda criatura. Não é só o missionário que vai para um campo distante. A igreja tem a responsabilidade de pregar o evangelho. Isso é para todo discípulo de Jesus. Tem algum discípulo de Jesus aí? Eu vou repetir a frase de Spurgeon, que eu vivo falando para vocês: ou o cristão é um missionário, ou ele é um impostor. Essa conferência que nós estamos começando hoje, vamos até quarta, é para que você entenda a sua identidade missionária, entenda o que você pode fazer no reino. A sua vida de oração precisa mudar, se você é um missionário. O seu trajeto diário, as suas prioridades precisam mudar. O seu coração precisa transicionar. Você precisa vestir essa camisa. Eu não estou falando desse pano, eu estou falando dessa frase no seu coração: que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Tem pessoas no inferno agora que fariam qualquer coisa para salvar almas. Você está aqui. Você está aqui. Na parábola do rico e do Lázaro, Lázaro estava no céu. E Abraão responde que Lázaro não pode vir pregar para aquelas pessoas. Porque ainda que ele ressuscitasse dos mortos e aparecesse, essas pessoas não iriam crer. Eles têm a Bíblia, ele tem os profetas que estão aqui pregando e eles não aceitam. Você que não aceita, você que não crê, você tem a mim nessa noite contando isso para você. Contando, existe uma realidade eterna, maravilhosa e terrível. A sua vida nessa terra é curta, mas você é um ser eterno. Isso pode não fazer muito sentido para você, mas eu te digo: assim como existem leis naturais, assim como você coloca a mão numa panela quente, você se queima, existe um funcionamento de um mundo espiritual. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E você, crente, os seus amigos que não obedecem o evangelho de Jesus, o destino dele é esse. Mulher que está muito confortável com um marido gente boa, que não recebeu Jesus como seu Senhor, você está dormindo de um lado de um cara que está indo para o inferno. Faça alguma coisa. Filhos que têm os pais desviados da presença de Deus, que não obedecem o evangelho do Senhor, os seus pais estão caminhando para uma eternidade longe da presença de Deus. Façam alguma coisa. Que o Cordeiro receba a recompensa. Eu vou gastar a minha vida servindo ao Senhor. Eu vou gastar a minha saúde servindo ao Senhor. Eu vou gastar até o último centavo servindo ao Senhor. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. E você, o que você vai fazer, criatura? Você é um missionário ou é um impostor? Será que o seu coração vai finalmente se sensibilizar diante do ensino de Jesus? Será que finalmente o seu coração vai se sensibilizar diante desse texto que nós lemos? Você que voltou do encontro, há uma unção forte sobre a sua vida. Existe uma mensagem no seu coração que precisa chegar a essas pessoas.
faça ela chegar. Vai orar, vai orar, vai orar até que ela chegue. Até que ela chegue. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Irmãos, alguma coisa precisa acontecer. Porque o primeiro passo para uma igreja ser de verdade missionária é essa sensibilização de alma, de coração. Vem, ministério de louvor. Comecem a adorar aquela canção que a gente cantou no início, só instrumental agora. E o que você vai fazer? Você vai orar pelo seu coração duro. Você vai orar pelo seu coração duro. Você não vai orar por outro agora, vai orar por você. Você que sabe que tudo isso que eu falei é verdade e até hoje não teve coragem de dar um passo para abandonar os seus pecados e seguir a Jesus. É com você que eu estou falando, meu querido. Jesus ama você. Jesus ama você. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer transformar a sua história. Ele quer mudar as gerações que vêm depois de você. Ele quer salvar a sua família. Mas começa a dar um passo. Dá um passo. Você já sabe que isso é verdade. Você já entendeu o Evangelho. O que te falta? Se jogar nos braços de Jesus. Crente, ore pelo seu coração duro. Meu Deus. Meu Deus. Nos faça chorar pelos perdidos. Nos faça chorar, Senhor, por aqueles que estão se perdendo. Nos faça amar esses que estão se perdendo. Amar de verdade, meu Deus. Meu Pai, muda o nosso coração de pedra. Muda o nosso coração de pedra. Quebra o nosso coração. Eu vou fazer o apelo dessa noite. E o meu apelo é duplo. Eu quero orar por você que quer entregar sua vida para Jesus, que vai aceitar o amor dele, que vai aceitar a transformação dele, que vai aceitar obedecer o Evangelho dele. Entenda o apelo que eu estou fazendo. É um apelo para quem quer ser salvo, mas entenda, é um apelo de obediência. É um apelo para quem crê a ponto de obedecê-lo, obedecer o Evangelho do Senhor. Esse é o meu apelo. A igreja vai orar pela sua vida, para que você crie coragem e rompa com a vida que você tem hoje, para nascer de novo, nascer da água e do Espírito, e viver em novidade de vida, e viver coisas novas, e se tornar um salvo. Igreja, interceda agora por salvação. Levitas, vocês sabem o que eu estou falando. Intercedam por salvação. Quem quer entregar sua vida para Jesus, vem à frente. A gente vai orar por você. Vença a vergonha. Vença o medo.
Joga tudo para o alto, porque você vai vencer coisas muito maiores. Será que todo mundo que está aqui está indo para o céu? Será que todo mundo que está aqui obedece o Evangelho do Senhor? Tem Jesus como Senhor da sua vida? Entregue a sua vida para Ele. A partir de hoje que você seja um salvo. A partir de hoje que você entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Ele hoje. Não desperdice nem mais um dia, nem mais um dia, nem mais um dia longe da presença do Senhor. Hoje é o dia, hoje é o dia da salvação. Vem, vira as costas para o seu pecado. Vira as costas para uma vida errada. Vira as costas para um estilo de vida longe da presença de Deus. E se joga nos braços dEle. Eu tenho outro apelo para fazer nessa noite. E o meu apelo é para você, crente, que não aceita que a sua vida seja uma vida que não ganha almas, que não aceita que a sua vida seja a vida de alguém que não tira pessoas do caminho do inferno. Agora é o momento de você decidir se você é um missionário ou é um impostor. Se você é cristão de verdade. Deixa eu clarear as coisas para você. Se você já tomou essa decisão uma vez na sua vida, atenda esse apelo como uma forma de testemunho público, testemunhando para a igreja que você é desses que vai gastar a sua vida servindo ao Senhor. Amém, Jesus. Deus te chamou um dia, você entendeu? Tome a sua decisão. Esse apelo é para quem é missionário. Para você que tomou essa decisão no passado e para você que toma essa decisão hoje. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Então, se você não é um impostor, venha, que a partir de hoje as coisas sejam diferentes, que a partir de hoje as coisas mudem. Você vai viver algo novo. A vida de um missionário. Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Então, seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser. Eu vou até os confins da terra, eu vou onde Deus me chamar. Eu vou aos confins da terra, eu vou onde Deus me chamar. E seja o que Deus quiser, e seja o que Deus quiser, e seja o que
que Deus quiser, seja o que Deus quiser, e não a minha vontade, mas a tua vontade. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Vou gastar meus dias servindo ao Senhor. Eu vou gastar meus dias servindo ao Senhor. Vou gastar meus recursos servindo ao Senhor. Eu vou gastar meus recursos servindo ao Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, 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 tudo que tenho. E seja o que Deus quiser, 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 e não a minha vontade, mas a tua vontade, e não a minha vontade, mas a tua vontade. Eu já morri pra essa vida e Cristo vive em mim. Eu já morri pra essa vida e Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Oh! E seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, e seja o que Deus quiser, e não a minha vontade, mas a tua vontade. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Cante. E seja o que Deus quiser. Bem forte. Nós nos rendemos, Senhor. Nós nos rendemos diante da tua vontade. A nossa vida já não nos pertence. Nós já não nos mandamos. O Senhor nos manda. O Senhor é o nosso dono. O nosso trabalho é o nosso campo missionário. O nosso chamado são os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho. Seja Jesus em nós atraindo os perdidos a cada dia. Seja Jesus em nós atraindo os perdidos a cada dia. E que esse sentimento de igreja missionária se alastre por todo o povo. Contagie as outras igrejas do bairro. Igrejas de todo tipo, toda igreja que pertence ao Senhor, que seja contagiado com essa febre, com esse amor. Muda em nós tudo aquilo que precisa ser mudado. Arranca de nós os nossos preconceitos. Arranca a nossa religiosidade. Sim, ainda existe religiosidade em nós. Que a gente não estrague a obra que o Senhor está fazendo. Não deixe que eu ou qualquer pessoa da liderança, qualquer pessoa dessa igreja, estrague aquilo que o Senhor está fazendo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Me muda, me mate se necessário, mas aviva o teu povo. Eu não quero ser empecilho, Pai. Eu quero que o Senhor seja glorificado através da minha vida, até as últimas consequências. E seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser. Bem forte, igreja. Seja o que Deus quiser, seja o
o que Deus quiser. E não a minha vontade, mas a tua vontade. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Seja O que Deus quiser. 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 Aleluia! Aplauda Ele, aplauda o Senhor, aplauda Ele. Deixa eu falar algo para você que aceitou Jesus nessa noite. O reino de Deus começa pequenininho, uma sementinha, e de repente isso começa a crescer e se torna algo gigante. Talvez vocês não entendam o tamanho da decisão que vocês tomaram nessa noite, mas algo eterno começou em vocês hoje. E existem grandes coisas por acontecer. Se prepare para os próximos dias. É um tempo de purificação, é um tempo de transformação. Amém? Vai voltando para o seu lugar devagarzinho.